Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Raquel Cabral, professora da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, aqui no campus de Bauru. E hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de uma temática que tem ganhado grande relevância nos últimos tempos, que é a Agenda 2030. Do que se trata esta temática? Em que sentido nós podemos pensar esta Agenda 2030 como uma grande agenda global de governança? E em que sentido ela interfere e influencia a nossa vida cotidiana? É sobre essa temática que eu gostaria de refletir com vocês e convido vocês a juntos pensarmos em todas aquelas ações que nós podemos realizar no nosso dia a dia e que colaboram com o avanço desta agenda. Então, para a gente começar essa reflexão, eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa iniciar, então, esta reflexão. Muito bem. A Agenda 2030 se trata de uma grande agenda de governança global. Ela nasce ali nos anos de 2015, na verdade, fruto de anos anteriores, mas ela tem um objetivo, que é chegar ao ano de 2030 com a consecução de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só que neste rumo a 2030, a ciência tem um papel muito relevante para o avanço desta agenda. Afinal de contas, quem nos levará para o avanço, para chegar até 2030, avançando nestes objetivos, é o conhecimento científico, também aliado a outras formas de conhecimento. Mas, de fato, reconhecendo que a ciência tem um papel estratégico e essencial para que nós possamos avançar, de fato, em tecnologia, em conhecimento voltado para a saúde, para energias renováveis, para energia limpa, para avançarmos em tecnologias sociais, para vencer e superar a desigualdade social. Então, partindo disso, para a gente entender como essa agenda está desenhada, vamos voltar ali no comecinho dos anos 2000 e lembrarmos ali da primeira agenda que foi proposta, que foi conhecida e foi desenhada em torno do que se chamou de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, que naquele momento eram constituídos de 8 objetivos, 21 metas e 60 indicadores. Esta primeira agenda, ela trazia temáticas de grande relevância social, desde pensar, o cuidado com a educação básica, a erradicação da fome, né? Mas, com o avançar do tempo e também com o acúmulo de conhecimento que uma grande comunidade internacional foi produzindo em torno de grandes eventos e conferências internacionais voltadas para o meio ambiente, a mudança climática, se chegou na Agenda 2030, com uma ampliação de objetivos. Então, nós saímos dos 8 objetivos para um período de transição em que vamos ampliar e chegar aos 17 objetivos, 169 metas e 241 indicadores da Agenda 2030. Nesta nova agenda, então, há temáticas que são fruto do consenso, do debate, da negociação de vários países do mundo que vão entender que essas temáticas são pautas extremamente urgentes em várias sociedades do planeta, como a erradicação da fome, saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, a questão das cidades sustentáveis, a redução da desigualdade social, entre outras tantas temáticas. De fato, o conceito que fundamenta a razão de ser da Agenda 2030 é a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, é entendermos que a vida neste planeta só é possível se nós compreendermos que nós, seres humanos, só estamos aqui,
só sobrevivemos neste planeta em razão da nossa integração com os ecossistemas planetários. Portanto, num planeta com recursos limitados, nós devemos aprender a conviver, aprender a cuidar e a preparar o nosso planeta para gerações futuras. E é neste sentido que a agenda vai sendo construída, também em torno de 4 dimensões. A primeira dimensão seria da biosfera, que faz referência aos objetivos que estão ligados ao meio ambiente. Então, a gente tem ali, né, como base, que sustenta a agenda, o meio ambiente, ou seja, pensar a questão do desenvolvimento sustentável na perspectiva intergeracional. Nós estamos aqui agora pensando o nosso presente, mas projetando o nosso futuro. Qual é o planeta que nós queremos deixar para as futuras gerações? Quais são as condições que nós vamos deixar, né, para os nossos filhos, os nossos netos? E é nesse sentido que nós entendemos a inter-relação entre meio ambiente e sociedade. E é nessa dimensão em que estão os objetivos relacionados à própria sociedade, às pessoas, né? Ao mesmo tempo, também uma inter-relação com os sistemas econômicos, e ali estão os objetivos que fazem referência às relações de trabalho, aos sistemas econômicos, à questão da desigualdade social, e, finalmente, a dimensão institucional, que reconhece a extrema importância das parcerias institucionais para que efetivamente nós possamos avançar na implementação da Agenda 2030 nas nossas sociedades. E é pensando em tudo isso que nós reconhecemos e identificamos os 5 P's da Agenda 2030: pessoas, planeta, paz, prosperidade e parcerias. Pessoas e planeta. Nós falamos agora há pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, a ideia de que a nossa vida neste planeta só é possível a partir de uma visão integrada, né, de vida entre seres humanos e ecossistemas. Nós dependemos totalmente destes ecossistemas planetários para a vida, para a nossa sobrevivência. Portanto, precisamos e necessitamos olhar para a nossa coexistência neste planeta a partir de uma ideia de interdependência entre seres humanos e natureza. Paz e prosperidade, entendendo que as questões relacionadas às desigualdades sociais, as relações de trabalho, as relações econômicas, políticas, elas interferem diretamente nesta relação de interdependência entre pessoas e o planeta. Nós precisamos superar, avançar em tecnologias sociais, nós precisamos reduzir a desigualdade social, nós precisamos eliminar a violência de gênero, nós precisamos erradicar a fome no nosso planeta, para que efetivamente nós possamos criar condições para uma paz social capaz de propiciar, né, as condições necessárias para a vida, né, para a viabilidade da vida. E, finalmente, as parcerias, entendendo que é nesta relação de interdependência que nós vamos construir, né, parcerias institucionais numa perspectiva de trabalho em rede, de trabalho coletivo, avançando numa negociação, num trabalho multissetorial, envolvendo vários setores da nossa sociedade, empresas privadas, instituições públicas, organizações da sociedade civil organizada, escolas, universidades, para que juntos nós possamos construir esta agenda coletivamente. E é nesse sentido que a gente olha para a ciência como uma grande aliada para o avanço dessa agenda. E esta ciência, ela deve buscar
uma tradução da agenda para o cotidiano das pessoas. E ela, nesse exercício de tradução, né, sempre lembrando que a Agenda 2030 é uma agenda global, e ela trabalha com diretrizes globais, que são fruto do consenso de vários países ao redor do mundo. Portanto, nós precisamos trazer essas diretrizes globais para a nossa realidade cotidiana. Portanto, nós temos que fazer esse exercício de territorializar esta agenda para a nossa realidade local. E é nesse sentido que nós provocamos o engajamento. É o exercício, né? É o movimento de engajar para mudar. E a ciência tem esse compromisso. É uma ciência que está comprometida em diminuir o sofrimento humano, uma ciência comprometida com a responsabilidade social. E é por essa razão, reconhecendo que se trata de uma ciência engajada, que nós olhamos para a Agenda 2030 a partir do lema que a constitui, que é não deixar ninguém para trás. Ou seja, se nós estamos falando de uma agenda que está buscando a inclusão de pessoas e da própria natureza que foram, né, os atores, os agentes, os sujeitos que foram historicamente silenciados e excluídos desta grande narrativa da história humana, esta Agenda 2030 vai buscar a inclusão desses sujeitos nesta nova agenda de desenvolvimento sustentável. Ou seja, para olhar o futuro, nós precisamos avançar e reparar as injustiças do passado. E é nesse sentido que se faz muito necessário todos os esforços de monitoramento desta agenda a partir das suas metas e seus indicadores. E nós temos no Brasil um instrumento muito interessante, que é o relatório Luz da Sociedade Civil, que é um relatório que é publicado anualmente pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e que tem feito esse esforço coletivo para monitorar as metas e os indicadores da Agenda 2030 e tem nos ajudado a observar quais são os avanços e os retrocessos em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, para que possamos criar estratégias para a sua implementação. Também um material interessante para consulta, especialmente no âmbito da educação, é o Guia Agenda 2030. Se trata de um material voltado para educadores, também pesquisadores, aqueles profissionais voltados para a pesquisa, para a extensão, para o ensino ou para a gestão educacional e que estão preocupados em implementar os ODSs no seu cotidiano, na sua prática profissional, na sua disciplina, no seu projeto de pesquisa, no seu projeto de extensão, né? Ou mesmo num projeto político-pedagógico escolar. E este material, ele tem esse objetivo de trazer orientações para estes profissionais, pensando como nós podemos implementar a Agenda 2030 na educação. Então, o Guia Agenda 2030, integrando ODS, Educação e Sociedade, está disponível neste endereço, www.guiaagenda2030.org. Vocês podem fazer o download gratuitamente e compartilhar com os contatos de vocês, pois o objetivo é, de fato, contribuir, inclusive trazendo exemplos de boas práticas de implementação da Agenda 2030 a partir de exemplos concretos realizados em universidades, em escolas, para que possa inspirar, né, outras realidades no mundo afora. E, para finalizar a minha fala, quero trazer e destacar um pouco do que vocês vão encontrar neste material do Guia Agenda 2030, que é uma proposta bastante inovadora, que é trabalhada neste guia, que é pensar na possibilidade de, ao
territorializar a Agenda 2030 na realidade brasileira, entender que este exercício de reimaginação da agenda, ao olhar para as nossas realidades, as nossas limitações, as nossas opressões, né, nós encontramos 3 grandes pautas sociais que exigem visibilidade. E é por isso que nós propomos nesse guia a inclusão de 3 novos ODSs a partir da realidade brasileira: o ODS 18, 19 e 20. O ODS 18 faz referência à igualdade racial. Quando nós olhamos para a realidade não apenas brasileira, mas a realidade do sul global, especialmente, mas também não exclusivamente, porque nós sabemos que a questão racial, étnica, racial, ela está presente no mundo todo, nós entendemos que ela merece um destaque, uma visibilidade, embora ela apareça na Agenda 2030 de forma transversal em vários ODSs, nós entendemos que seria fundamental que ela tivesse um destaque num ODS específico, porque nós estamos falando de uma pauta social que exige a máxima visibilidade, especialmente em razão das questões extremamente violentas, as grandes opressões, exclusões que são produzidas quando nós falamos na questão racial, especialmente nas sociedades do sul global. A questão também relacionada ao ODS 19 seria a cultura, arte e comunicação, que faz referência a importância de nós reconhecermos a cultura como um espaço de resistências, de resiliências e uma dimensão na qual nós temos a possibilidade de projetar imaginários, de criar outras realidades que podem, inclusive, influenciar uma cultura que não esteja baseada no consumismo, mas numa cultura do desenvolvimento sustentável, uma cultura dos ODSs. E é por isso que a comunicação também tem papel central, especialmente quando nós olhamos hoje para o cenário midiático em torno de uma discussão que tem ganhado cada vez mais força no contexto da comunicação, que é a discussão sobre a desinformação, fake news e os discursos de ódio. No mundo em que cada vez mais nós observamos, né, a ascensão de grupos ultraconservadores, radicais, que vão buscar dentro, né, dos espaços, principalmente das redes digitais e das tecnologias de informação e comunicação, meios para o confronto e para a intensificação de narrativas de ódio, nós entendemos que essas estratégias, elas fragilizam os processos democráticos. E se nós queremos um mundo em que exista condições de que haja paz e prosperidade, nós devemos investir nas estratégias que possam desconstruir discursos de ódio e discursos que vão proliferar desinformação. Portanto, nós precisamos ter destaque a um ODS que foque em cultura, nas expressões artísticas, como a possibilidade de imaginar o novo, de imaginar uma nova cultura, e a importância da comunicação como um espaço extremamente estratégico para pensar uma sociedade democrática. E, finalmente, o ODS 20, que faz referência aos direitos dos povos originários e comunidades tradicionais. Quando nós olhamos para as realidades dos povos do sul global, nós entendemos também que as narrativas, principalmente das comunidades indígenas, comunidades quilombolas e tantas outras comunidades tradicionais, povos originários, foram silenciadas historicamente, especialmente nesta relação histórica entre a opressão do colonizador
principalmente diante dos processos dos colonizadores nos povos do sul global e que dizimaram e eliminaram culturas, pessoas, territórios ancestrais e que com elas também se perderam muitos dos seus direitos, da sua cultura, e isso em relação a quando nós olhamos a discussão sobre o desenvolvimento sustentável, nós entendemos que é olhando para essas culturas, culturas dos povos ancestrais, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, é nesta perspectiva do bem viver é que nós aprendemos a como conviver e nos integrar com a natureza, a como nos integrar com os ecossistemas de uma forma sustentável. Portanto, nós devemos reaprender a valorizar a cultura destes povos, pois eles souberam como se integrar de uma forma sustentável. Portanto, é fundamental em sociedades que estão buscando se reconectar com a natureza e com os ecossistemas, uma reconexão com os povos originários e as comunidades tradicionais. Então, nesse sentido, espero que vocês tenham gostado desta apresentação e que vocês possam também pensar de que maneira no dia a dia de vocês é possível incorporar e implementar a Agenda 2030 no dia a dia, no seu cotidiano, nas pequenas ações, de modo que a gente consiga reparar as injustiças do passado para que possamos avançar para o futuro. Muito obrigada e até a próxima.